Opa, e aí pessoal, como é que vocês estão? Aqui quem tá falando é o Fantasma, começando mais um vídeo pra vocês. Vocês estão bonzinho aí, meus filhotes? Neste vídeo, galera, estou começando aqui um projeto diferente, onde eu estou analisando série com vocês aqui. E este vídeo vai para todos os meus canais, incluindo canais de cortes do TikTok, do Kawaii, enfim. Mas hoje a gente vai explorar a série Sweet Home, já que uma segunda temporada está vindo por aí. A gente vai começar um pouco sobre a primeira e explorar e mergulhar nesse mundo apocalíptico e tentar entender por que ela é uma série tão viciante. Vamos lá? Vamos começar com um breve sinopse da série. A trama da série Sweet Home, ela é passada em uma espécie de condomínio fechado, onde os moradores acabam passando por diversas situações, no entanto, bizarras e muito sobrenatural. Pra lá de sobrenatural, digamos em passagem. Coisas bizarras e assustadoras, também a gente pode dizer dessa forma. Temos então aqui o personagem principal, e desculpem a minha pronúncia se eu errar, se chama Chan Yu-Soo. Ele é um adolescente recluso que sofreu vários traumas no passado, como perder sua família em um acidente. E após a morte da sua família, ele vai morar nesse suposto condomínio, onde as coisas sobrenaturais e bizarras vão começar a acontecer. Bom, o personagem principal, ele é cheio de camadas e complexidade, então vamos explorar um pouco mais sobre ele quando a gente falar dos personagens, ok? Pelo menos de alguns personagens. Pouco tempo depois dele se mudar para esse prédio / condomínio, que eu não sei dizer para vocês, começam a acontecer esses eventos bizarros. Muita gente pode dizer que é um vírus, mas pelo que a série falou, é uma espécie de maldição. Só que eu acho que isso não fica muito bem claro se é um vírus ou uma maldição, porque tem momentos na série ali que tem personagem que diz que isso pode ser tratado. Então, vamos tratar como um vírus maldiçoado, tá? Pra ficar melhor. E é justamente nesse prédio em que o caos se alastra. As pessoas começam a sofrer dessa maldição e começa a acontecer séries de mortes violentas, e o prédio e o mundo inteiro se tornam um verdadeiro caos. Enquanto o personagem principal, Myung-soo, junto com outros personagens, os outros moradores do prédio, tentam sobreviver, eles acabam encontrando as histórias mais sombrias a respeito daquele prédio onde eles estão vivendo, e também a respeito da vida das pessoas que moram ali. Isso que também dá aquele temperinho para a série ser bem interessante. Lembrando que é uma série apocalíptica, mas não tem nada a ver com zumbi. Quando se fala em apocalipse, a gente sim pensa em vírus ou algo do tipo, como por exemplo The Walking Dead ou The Last of Us, mas tá bem longe disso aqui, tá? É uma coisa bem mais complexa e bem mais bizarra e bem mais original do que um apocalipse com zumbi ou cogumelos. A série, ela é um híbrido de terror, ação e drama. Já que é uma série coreana, o drama não pode ficar de fora, né? O dorama, tem que ter o dorama. Mas ela explora também temas como isolamento social, traumas, relações humanas e principalmente sobrevivência, é claro. Sweet Home, ela é notada em algumas regiões e por algumas pessoas pelos seus efeitos especiais e pela sua narrativa de fato envolvente. Lembrando que é uma série de 2020, então os efeitos especiais aqui é bom para 2020, tá? Se você tá acostumado com efeitos especiais melhores agora, da atualidade, pode ser que você estranhe um pouco assistir Sweet Home. A narrativa envolvente, como eu disse, deixa você, espectadores, nós espectadores, vibrando para ver o que vai acontecer de acordo nos próximos episódios, ou quem sabe até mesmo numa própria cena. Isso a série faz muito bem. Além disso, a série também tem as suas camadas, que abordam alguns problemas sociais, como isolamentos, bullying, o fato do próprio suicídio. São coisas que são abordadas na série já em segundo plano. Você consegue reparar isso quando elas saem de primeiro plano e vão para o segundo plano da série. Normal, toda série e filme aborda temas em segundo plano. Sweet Home foi lançado pela Netflix e rapidamente se tornou um sucesso, especialmente por pessoas que adoram o gênero de filme de terror, horror ou suspense. E um pequeno drama também. E como eu disse, a série foi renovada para uma segunda temporada que deve estrear agora em 2023, sem uma data prevista até o momento que eu estou gravando esse vídeo.
Falando agora dos personagens, a gente vai começar com o nosso personagem principal. Lembrando que eu não vou falar de todos os personagens, porque tem uma quantidade muito grande aqui de personagens. Então vamos pegar os que eu acho e considero mais relevante no momento. Lembrando que pode ter algum personagem aqui que eu não tenha citado, mas que estará na próxima temporada, e se na próxima temporada ele tiver algum papel que eu diga que seja relevante, eu trago aqui pra vocês, ok? Bom, vamos começar com o Chan Yu-su, o nosso protagonista, o personagem principal da nossa série. Então, ele é o personagem principal, né, que se muda para aquele complexo onde o enredo da série vai acontecer por primeiro, né, logo depois da morte dos seus pais, que foi ocasionado por uma briga que eles tiveram no carro. Basicamente foi a sua família, porque a sua irmã também estava ali. Então, ele era basicamente um jovem recluso, né? Ele tinha vários traumas, como eu falei no início. Ele é um personagem de várias camadas, que você entende essas camadas a partir, eu acho, da metade da série, quando conta a história dele realmente do que tudo aconteceu. Como ele se tornou uma pessoa tão solitária, antissocial e até mesmo uma pessoa que pensou em se suicidar e ainda continua pensando até depois da sua mudança para aqueles apartamentos, para aquele hotel onde tudo vai acontecer. Ou seja, ele é um jovem de vários problemas, né? Vários problemas, vários traumas trazidos lá de trás, como bullying, como o fato da família dele não conseguir lidar com o bullying que ele estava sofrendo, não conseguiu identificar tudo isso. Coisas que estão presas na nossa sociedade, aquelas famosas críticas sociais, né? Esse é o personagem que carrega toda aquela crítica social, né, que eu falei pra vocês que fica em segundo plano. Ele vai se tornar, como sendo o personagem principal, a peça-chave pra tudo ali, então ele vai ter o destaque dele, não tirando o destaque de outros personagens também, mas ele vai basicamente começar a ser lá uma espécie de líder momentâneo, mas isso só lá pro finalzinho da temporada. Talvez ele nem possa ser se chamar de um líder, mas ele é assim, uma peça principal para muita gente continuar vivo. Temos a personagem Lee Yoon-yo. Se eu estiver errando, me perdoe, sério. Eu pratiquei o máximo para pronunciar isso aqui para vocês. Bom, ela é uma garota que é a primeira a interagir com o nosso personagem principal, tanto é que ela tá ali no momento em que ele tá pensando em cometer um suicídio, né? E aí ela, de um jeito bem tóxico, ela consegue parar ele. Ela é uma garota tóxica com vários traumas também, vários problemas, porém ela possui menos camadas do que o personagem principal, até porque o problema dela é visível. Ela tem um grande problema com o irmão, ela é frustrada, ela é um personagem frustrado porque não conseguiu realizar um sonho que ela tinha antes, e ela é tipo aquele personagem durão, né? Aquela garota durona que não abre espaço para as outras pessoas, finge que não tem sentimento, que não se importa com as outras pessoas, usa a toxicidade dela toda pra tentar afastar as pessoas dela, mas é a que mais se importa com todo mundo ali no final de tudo. E ela é aquele personagem quase que clichêzão que toda a série tem, basicamente. Uma série de sobrevivência sempre tem uma tóxica, né? Que finge não ter sentimentos, mas é a que mais tem sentimentos relacionados às outras pessoas, como empatia, né? Se colocar no lugar das outras pessoas, mas ela faz de tudo para afastar as pessoas, entende? É uma coisa bem clássica, uma coisa bem que está presente em muitas séries, em muitos personagens também. Temos também a Won Ji-soo, né? Uma garota que é basicamente o oposto da primeira. Uma personagem que é o oposto da primeira. Ela é amigável, ela é introvertida e ela toca música, ela anda com um violão. Ela sabe muito bem se defender, ela sabe muito bem se virar. É uma das primeiras a identificar que está acontecendo um problema com as pessoas no prédio, né? Ela é bem atenta a tudo, ela é atenta e fica bem ligada a tudo que está acontecendo, tá? E ela tem um coração muito bom, ela se importa com as pessoas e não tem a menor vergonha de mostrar que está se importando com alguém, diferente da nossa primeira personagem. Inclusivemente, né, elas duas acabam tendo uma desconfiança uma com a outra, acabam implicando uma com a outra, mas no final, né, você sabe, sempre vão se tornar aqueles amigos, best friends de todo coração.
Ela é uma garota que também esconde sentimentos, né? Ela começa a sentir sentimentos afetivos por uma outra pessoa, mas ela acaba escondendo esse sentimento, reprimindo esse sentimento como uma pessoa normal. Eu acho que cada momento tem sua hora pra acontecer um relacionamento. Eu acho que aquilo ali, pra ela, não era o momento de iniciar alguma coisa, digamos assim, romântica, não é? Temos também Jung Jin-hyun, né? Ele é um religioso, ele é basicamente um professor religioso. Ele tem um ótimo coração, é uma pessoa que... é um personagem que tá ali pra mostrar que as aparências enganam, tá? Porque ao mesmo tempo que ele aparece ser uma pessoa boa, bem educado, você até desconfia dele um pouco, achando que ele pode esconder um lado psicopata, mas não, ele é realmente um cara que se preocupa com as outras pessoas, educado, e eu acho que o seu pior defeito é o seu coração mole, e é justamente isso que provoca uma parada muito escrota que acontece com ele na série. O coração dele mole demais. Ele tem um grande senso de justiça, né? Mas pelo contrário do que você pensa e acha, esse cara não vai sobreviver muito tempo, ele apresenta uma grande habilidade com espadas. Ele tem uma ótima habilidade com espada e ajuda muitos personagens ali a saírem vivos, e graças a ele, vários personagens, né, daquela obra continuam vivos. Ele tem um sentimento pela personagem anterior que eu mencionei pra você, e ele também não demonstra muito esse sentimento, eu acho que porque não é a hora. Sendo que num determinado final ali ele acaba revelando pra ela, só que como eu disse, ela não responde muito bem. Não que ela não queira responder e não que a gente sinta que ela não sinta a mesma coisa por ele. É porque eu acho que não era a hora e o momento, né? E pelo fato do que estaria acontecendo naquele momento, não era... ela se viu em choque em falar alguma coisa. Mas eu acho que é algo que ela vai se arrepender bastante. Temos a In Kyung, ela era uma chefe dos bombeiros que morava ali também. E curiosamente ela tinha um marido, né? E ela é a grávida da situação. Só que mesmo grávida, mas também não tem barriga no momento, né? Ela parece com um shape bem conservado ali. Ela é extremamente habilidosa, ela tem habilidades muito grandes, já até mesmo fugindo de monstros que para uma pessoa comum seria impossível. Mas ela consegue com muita agilidade e um treinamento que eu acho que ela passou como chefe dos bombeiros. E uma curiosidade sobre ela, o marido dela foi o primeiro a descobrir sobre as maldições e estava estudando, já que ele acabou sofrendo dessa maldição, né? Dessa maldição ou desse vírus amaldiçoado, e ele estava estudando ele mesmo, contaminado com esse vírus. E ele não estava se entregando ao vírus para virar um monstro. A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais lá para frente. Ela acaba descobrindo isso, então ela se torna uma chave principal ali para tudo. A importância dela na série é muito grande. E nós temos outros personagens também que podem estar aparecendo aqui na tela para vocês, tá bom? Temos personagens que tem uma relação melhor com o personagem principal. Temos um personagem que tem uma história que rola ali, uma história secundária dentro da série, basicamente. É como se esse fosse um personagem de uma série diferente, mas que caiu ali e acaba tendo que se combinar a essa série. Enfim, temos muitos outros personagens que eu acho que a importância maior deles vão ser para as próximas temporadas. Agora falando dos monstros que aparecem na série. Bom, os monstros que aparecem na série são de várias personalidades e de várias formas diferentes. Eles são desde uma forma um pouco mais humanoide, como formas grotescas. A gente tem alguns monstros como esse da boca grande, esse aqui que se acha o Léo Stronda, e temos esse aqui que tem a metade da cabeça cortada, mas tem uma velocidade, tem uma audição muito boa. Temos um de velocidade que corre muito rápido. Enfim, esses monstros ele têm habilidades e poderes diferentes. É isso que deixa a série bem, digamos assim, cara, louco pra caramba, tá ligado? Você não sabe que tipo de monstro você vai encontrar. E como é que você vira um monstro desse? A partir do seu desejo, tá? É dito assim, se você tem um desejo ruim, você começa a se transformar e um dos sintomas é sangue muito grande pelo nariz, uma quantidade enorme de sangue pelo nariz. E você começa a confrontar
algo obscuro dentro de si mesmo. E quando você se entrega a esse algo obscuro, você não tem ideia do que você vai se transformar, no que você vai virar, no que você vai ser, que tipo de monstro você vai ser. Você pode perder sua consciência total e se entregar à monstruosidade e ter que se alimentar das outras pessoas, ou você pode ser como um personagem principal, que passou por esse processo, né, e tá lutando contra esse processo para se controlar e não machucar as outras pessoas. Então pode ser que você sofra dessa maldição e continue sendo humano com poderes de monstro sem machucar as outras pessoas, só se você quiser, ou você pode ser mais fraco e se entregar ao monstro dentro de si e ganhar uma habilidade nova. Se você não se entregar, você vai ganhar a mesma habilidade, aparentemente, do que você iria ter se você se entregasse totalmente ao monstro. Tá? Então isso deixa a série bem equilibrada e deixa espaço para várias imaginações suas e até mesmo do autor dessa webtoon, né? Pensar em, cara, personagens e monstros loucos, proporcionando cenas épicas, grotescas e de terror mais forte do que da primeira temporada. Além dos monstros, a série apresenta cenários sombrios que aumentam mais ainda as expectativas de sustos e de coisas grotescas que você pode ver nessa série, ajudando ainda mais essa mistura boa entre monstros e cenário. O prédio, o apartamento em si, é a cereja do bolo para deixar tudo mais assustadores, já que os quartos são bem pequenos, então isso pode mostrar alguns gatilhos de claustrofobia, corredores escuros e minúsculos, como se fosse realmente algo de terror. Enfim, o prédio ali tá em péssimas condições, como se fosse pessoas vivendo em um prédio assombrado, cara. Então ele é muito obscuro, e o próprio prédio em si emana, até mesmo antes de acontecer as pessoas começarem a se transformar em monstro, o prédio em si já emanava uma presença obscura, sabe? Os lugares ali do prédio ali já tinha essa presença obscura. Isso é muito legal. Isso é a cereja pro bolo para essa série maravilhosa. E manter ali o nível de terror, o nível de susto, de suspense. Os exemplos desse prédio você encontra, como eu disse, corredores escuros, quadros são muito pequenos, você encontra manchas negras no piso, no teto, os corredores parecem ser uma espécie de labirinto para a altura do prédio. As pessoas que estavam muito lá em cima às vezes tinham que descer para encontrar um lugar melhor para se abrigar. Cara, o ambiente foi muito bem pensado, cara, foi sensacional. Sem falar na história própria que o prédio tinha, relacionada às guerras e outras coisas mais, que os próprios personagens vão ter que explorar, até mesmo para encontrar uma saída daquele lugar. Porque ficar ali naquele prédio, já ficar ali sem maldição já era ruim, imagine com um bando de loucos amaldiçoados se transformando lá. Em geral, galera, Sweet Home é uma série que apresenta uma variedade gigante e imensurável de monstros que aparecem e podem aparecer na segunda temporada, misturado a um cenário muito bom da primeira temporada, um cenário que realmente dá a cereja no bolo do terror, do claustrofóbico, enfim, cara, de uma obra de arte de terror completa. Ela é a cereja, o ambiente é realmente essa cereja do bolo, tá? E isso vai combinar muito com a série, com os monstros, com o tom, com o roteiro, com tudo. Beleza, pessoal, falado tudo isso, agora vamos fazer uma análise da série como um todo, ok? Vamos discutir sobre o ritmo da série, sobre a narrativa, sobre a direção de arte, as atuações dos atores e outros aspectos que contribuíram para essa série ser tão boa assim. Vamos também falar sobre algumas críticas que essa série recebeu e discutir se essas críticas foram justas ou não. Em termos de produção, a série é simplesmente excelente. A qualidade dos efeitos visuais e sonoros são notáveis. É claro, com um pequeno adendo, ela foi gravada em 2020. E também não estamos falando de um filme aqui que teve um orçamento muito grande para ser feito, tá? Então levamos isso em consideração. É uma série e normalmente as séries costumam trabalhar com um orçamento um pouquinho menor.
O visual e o efeito sonoro, eles criam uma atmosfera que se adapta muito bem ao ritmo de terror da série. As performances dos atores também, não tenho nada a dizer, são excelentes, são muito boas. Todos os atores ali cumpriram seu papel e trabalharam muito bem cada um de seus personagens, especialmente levando em consideração que boa parte dessa série foi gravado em um único cenário, hein? A história, como já falei lá no início, ela foi baseada num webtoon com o mesmo nome, né? E a adaptação foi muito bem feita pela Netflix, muito bem realizada. O enredo, ele é intrigante, tá? E a evolução dos personagens e dos monstros são bem satisfatórias também. Você percebeu o que eu falei, né? Evolução dos personagens e dos monstros. Porque tem alguns monstros ali, cara, que eles não conseguem matar, então ainda estão vivos. Outros não, outros se lascaram mesmo. Além disso, como eu falei, a série tem naquela segunda camada dela, né, abordando temas importantes como isolamento social, o bullying, a depressão, né, suicídio, essas coisas todas. Isso também é bem legal de ser abordado, não dando muita ênfase, mas colocando em segundo plano. A mensagem realmente fica dada. No entanto, assim como toda e qualquer produção, a série também tem suas falhas. O ritmo da trama, ela pode acabar sendo um pouco lento em alguns episódios, mas nada que vá fazer você perder a paciência e correr para um celular, por exemplo. Só se você for muito viciado. É um problema da geração Z, né? Uma outra coisa, a série pode acabar sendo um pouco intensa para quem é fã do ritmo de terror. A gente sabe que o lado do terror, né, ele não é tão intenso assim, ele tem sua intensividade, mas num grau bem menor do que dessa série, mas isso aí é coisa de fresco, sinceramente, tá? Então, eu gosto muito do gênero de terror, de fato, ela é muito intensa, da forma como tudo acontece, mas a gente leva em consideração o seguinte, é uma série, não um filme, né? Então, jeito de se fazer diferente, digamos assim. Quando a gente fala intenso, né, tem umas cenas ali bem perturbadoras, né, que acaba surpreendendo até quem gosta desse gênero. Resumindo, Sweet Home agrada a galera do terror, a galera que gosta um pouco mais de coisas grotescas e até a galera mesmo do suspense. Ela agrada aos três públicos e agrada até muito mais, até mesmo quem não gosta muito desse tipo de gêneros, né. Tem um pouco do drama ali, né, aquela coisa toda, né, que também atrai um público diferente. Se você assistir, tenho certeza que você não vai se arrepender, tá? Você não vai se sentir incomodado com muitas coisas lá relacionados a temas grotescos, né? Não só se você for muito sensível mesmo, né? De fato, você vai sentir uma incomodaçãozinha, né? Mas se você for muito sensível, não veja, tá? Recomendado para que você não veja mesmo. Bom, pessoal, a gente pode concluir então, né, que essa série nos apresenta um número de personagens relativamente grandes. Alguns deles têm uma determinada importância para a primeira temporada, outros não. A gente tem ali o nosso personagem principal, né, que vira ou não vira um monstro, acaba sendo um pouco mais controlado. A gente tem um bom enredo, a gente tem um bom ritmo de série, a gente tem, né, uma série ali bem completinha, né, no áudio, no visual, na cena, no cenário em si, tudo muito bem feito, com atores muito bem feitos, personagens que têm desenvolvimento, até mesmo os monstros também ganham os seus desenvolvimentos. Isso é muito legal, isso é muito bom em se ver em uma produção assim. Tenho certeza que se você não viu e assistir agora Sweet Home, você já consegue assistir e se prepara e vai ficar ansiosíssimo para a segunda temporada. Pode ter certeza. Assiste que você vai gostar. A menos que você não seja muito fã do gênero de terror. Mas se você for fã do drama, você também vai gostar também. Dá uma chance, não custa. Um episódio ou dois, eu acho que já é o suficiente para te convencer. Fala pra mim, você vai ver? Deixa aqui nos comentários. Muito obrigado se você assistiu essa enorme análise por aqui. Valeu, agradeço muito a sua visita. Se você puder, se inscreve aqui no canal, deixa um likezinho também, tá? Segue a gente aí nas outras páginas também, eu vou agradecer muito. Tô fazendo isso aqui com todo amor e carinho. Obrigado a todos, até a próxima.